está com a responsabilidade, Pai, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, neste momento, está tomando ele em Tuas mãos, Pai. Que ele possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, ser um instrumento do Senhor. Que o Senhor possa usar os seus lábios aqui nessa noite, Pai, para falar aquilo que o Senhor tem colocado em Teu coração, Pai. Prepara para os nossos corações, Senhor, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, Pai, receber, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado em Teu coração para ministrarmos aqui nesta noite, e nós possamos, como terra boa, Pai, receber essa boa semente que é a palavra do Senhor, Pai, que venha germinar através das nossas vidas, Pai, e dar bons frutos, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos, até mesmo daquele, Pai, que mora aqui na redondeza, Pai, que estará ouvindo, Pai, essa ministração, Pai, que possa receber a palavra do Senhor também, Pai, para que a vida dele, Pai, seja transformada, Senhor, que através dessa palavra, Senhor, quando os filhos findar, que eles não venham, Pai, em nome do Senhor Jesus, como nós aqui dentro, Pai, sair da mesma forma que entramos, que nós possamos sair revestidos, Pai, da presença do Senhor, Pai. Por isso entrega o pastor Devaldo em Tuas mãos, Pai. Usa Teu servo, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos receber o servo do Senhor com palmas que alegra ao Senhor Jesus. Essa noite saúde a magnífica Pai do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia, também no livro de Dr. Lucas, mas Atos dos Apóstolos, também foi escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, o seu capítulo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, aleluia, glória a Deus. Estarei lendo alguns versículos com os irmãos. Primeiramente, versículo de número 12, vai dizer: Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que com tão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre as gentes. E havendo-se este calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouve-me. Verso 14. Sermão relatou como Deus primeiramente visitou aos gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei os tabernáculos de Davi, que estão caídos, e reedificarei as suas ruínas, e tornarei a levantá-lo, para que o restante dos homens busque o Senhor e todas as gentes sobre as quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas essas coisas. Verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com todas as igrejas, eleger alguns dos varões entre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, cognominado Barsabas, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por eles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e fizeram titubear as vossas almas,
dizendo que devíeis se circuncidar e guardar a lei, aos quais nada mandamos. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus. Enviamos, pois, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo nenhum, senão estas coisas necessárias: que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, de quais coisas fazeis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Amém, irmãos? Podemos nos assentar, tranquilizando nosso coração. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Depois da perseguição que houve logo após a morte do diácono Estevão, alguns dos apóstolos e alguns dos irmãos e até diáconos, aqueles que se encontraram em Jerusalém, saíram para não serem perseguidos. E nesse sair de Jerusalém para não ser perseguido, por onde eles foram passando, eles foram anunciando o nome do Senhor Jesus. Isso foi uma coisa maravilhosa. Filipe mesmo teve a oportunidade, ele era diácono também, de anunciar a palavra de Jesus para um eunuco etíope, lá da Etiópia, que estava passando pelos desertos por ali, e Filipe teve a oportunidade, levado pelo Espírito Santo, de pregar a palavra de Deus para aquele eunuco. Pedro, logo depois, foi chamado para ir também a um povo gentil, e ali havia gente que invocava o nome do Senhor ali. E quando Pedro chegou e expôs a palavra de Deus, todos eles foram batizados no Espírito Santo. Só que aquele povo pensava que a palavra ali era só para os judeus. E se acaso fosse alcançar quem não era judeu, a pessoa tinha que se tornar judeu. Olha só que coisa é essa. Aí por onde eles foram passando, eles foram pregando Cristo. Eles não foram pregando judaísmo. Eles não foram pregando Moisés. Eles foram pregando Cristo. Foram falando do amor de Deus manifestado no Cristo ressuscitado, que pagou o preço pelos nossos pecados. Foi assim que a palavra de Deus chegou a Antioquia. E quando chegou a Antioquia e começou a ter sinais e maravilhas lá, os apóstolos ficaram sabendo e mandaram Barnabé lá. Quando Barnabé chega lá, viu que já tinha um alvoroço de crentes, e eles falavam não apenas as línguas estranhas do Pentecostes, mas eles falavam línguas diferentes do povo de Deus, do povo de Jerusalém. Eles falavam línguas de outras terras mesmo, da sua natividade. E a cultura que eles tinham, que eles receberam de infância, também era outra. Eles não foram instruídos na lei de Moisés, eles não foram instruídos na cultura hebraica, eles foram instruídos na cultura grega, ou ainda naquela época greco-romana. Barnabé lembrou-se que havia o Saulo de Tarso, que nessa altura já havia se convertido há quase 14 anos atrás, quando ele caiu do cavalo na época da perseguição, quando ele começou a perseguir os crentes. Aí ele leva Paulo para Antioquia e começa uma pregação profunda.
E dali de Antioquia, eles vão saindo pelas circunvizinhanças, cidades vizinhas, né? E até alguns momentos o apóstolo João estava junto com eles. Por exemplo, quando chega em Salamina, o apóstolo João se junta a eles, vai a algumas outras cidades, como ministro do Evangelho também, depois volta para Jerusalém e a palavra de Deus continuou sendo pregada com Paulo, com Barnabé, e elevando a palavra de Deus, expandindo a palavra de Deus. Mas, como aqueles que estão presos ao sistema, e quando Jesus vem para libertar de tudo. Jesus vem para nos libertar de toda a nossa humanidade pecadora. Jesus vem para nos libertar de tudo aquilo que nos oprime. Lá em Isaías capítulo 10, verso 27, vai dizer que naquele dia a carga será tirada dos seus ombros e o jugo será despedaçado por causa da unção. E Jesus veio para isso, veio para tirar o peso das costas das pessoas, não para colocar mais peso, para tirar. Por isso que lá em Mateus ele vai dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Tomem o meu coração que é manso e humilde. Né? E ele vai querendo tirar a carga, tirar o peso de cima de nós, não colocar mais peso, irmãos. Aí vai os judaizantes. Judaizantes são aqueles que já tinham se convertido ali, entre aspas, ao cristianismo, já estavam andando no meio dos cristãos, nas orações dos cristãos, na reunião dos cristãos, mas queriam expandir o judaísmo ainda. E foram sem ser mandados. Irmãos, ó, a pior coisa que tem, e eu vou falar assim, é o crente que vai sem ninguém mandar ele ir. Esse daí que é o pior, isso é perigoso. Ele tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com aquele que é enviado sem ninguém ter o enviado. E quando eu falo ninguém, eu também estou incluindo a pessoa do Espírito Santo. Também estou incluindo a pessoa do Espírito Santo. Porque a gente sabe que tem gente realmente que tem um chamado, você vê, que é de Deus. É um missionário de Deus. E ele está distinto de alguma igreja. Ele não pertence à igreja A, à igreja B, à igreja C. Mas você sabe que o Espírito Santo está com ele. Mas tem gente que vai sem ninguém o enviar, e muito menos o Espírito Santo. E é esse caso que aconteceu. E eles chegaram aonde os gentios estavam recebendo o poder de Deus, estavam se convertendo ao Senhor, querendo os obrigar a ser judeu. Esse foi o problema. E sabe qual é o processo? Você sabe que para a gente ser cristão, independente da igreja que é, pelo menos todas as igrejas costumam ter esse costume, a gente recebe o batismo, não é verdade? E recebe o batismo. Para ser judeu, tinha um outro ritual que tinha que se fazer. Tinha que fazer a circuncisão, que era pegar a genitália masculina e cortar uma pele que lá havia. E isso era uma vergonha para quem já era homem adulto, no meio dos gentios. Oh, calma aí, isso aqui não, ninguém vai mexer em mim, não. Mas por que história é essa? Eu aceitei Jesus, eu já sinto o poder de Deus em mim, eu sinto o Espírito Santo em mim, eu vou ter que fazer isso. Não. E esse assunto chegou até os apóstolos. Pastor, você está contando uma história toda ali dos Atos dos Apóstolos, como que nós vamos ter um entendimento disso? Quando chega aos apóstolos, aí se resolve fazer o que nós chamamos de concílio. O primeiro concílio da igreja, onde mandou chamar todos os apóstolos que estavam espalhados, pregando o Evangelho, mandou juntar todos ali em Jerusalém, os anciãos, os presbíteros, os bispos, os diáconos, todo mundo ali que pregava o Evangelho, que era líder em alguma área, em alguma igreja, as igrejas,
se reuniram e sendo exposto tudo o que estava acontecendo no meio dos gentios, e como os judaizantes estavam querendo importunar esses gentios, eles chegaram a uma conclusão muito sábia. E é interessante, irmãos, que nesse concílio tem um líder nesse concílio. E a gente leu, inclusive, no versículo 13, que um dos apóstolos que ali estava, chamado Tiago, falou: opa, calma aí, deixa eu falar, espera, me ouçam aqui, me ouçam. Tomou a voz, expôs o relato que Pedro passou para ele. Simão, que é citado aqui, é Pedro, passou para ele, e chegaram a uma conclusão a qual ele é quem assinou embaixo. Aí, irmãos, tem a questão. Aí muitos falam assim: Pedro foi o primeiro líder da igreja. Pedro teve seus grandes momentos com Deus, e a gente não pode negar que Paulo e Pedro, principalmente em questão de evangelismo e missionariedade, eles foram grandes homens de Deus. Mas aqui nessa época, quem liderava a igreja era Tiago, não era Pedro. Tiago é quem falou: espera aí, deixa, a palavra é minha, por favor, deixa eu falar aqui. Pedro me falou, ele veio aqui, me expôs a situação, Pedro me expôs. Então, deixa eu explicar para vocês aqui como que é, o que aconteceu. E vamos chegar aqui a uma conclusão, vamos mandar uma carta para eles. Assinado Tiago, o irmão do Senhor. Irmão do Senhor? É porque havia dois Tiagos. Só que um já havia sido morto nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos. Ele era o irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé. Ele havia sido morto a fio de espada por Herodes. Esse Tiago aqui, junto com o Judas, não o Iscariotes, mas o que está na última carta antes do Apocalipse, pertencia àqueles que nós chamamos de irmãos do Senhor. E esse Tiago era um dos irmãos do Senhor e bispo em Jerusalém, representante da igreja, cabeça ali debaixo da autoridade de Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque toda uma fé, toda uma história, toda uma tradição foi montada em cima de Pedro é o Papa, Pedro foi o primeiro líder. Mas quando a gente vai em Atos dos Apóstolos, a gente não vê Pedro como sendo o primeiro líder, a gente vê Tiago. Então tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que está diferente. Parece que a tradição que os homens seguem parece que não bate com o que está escrito na Bíblia. Parece que não bate muito bem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque onde está escrito isso, irmão? Isso aqui foi passado de geração em geração. Foi o teólogo que escreveu. Foi o bispo que escreveu. Isso aqui foi o Papa que falou. Não, mas aqui o que eu estou falando foi a Bíblia que falou. Está escrito a Bíblia. Espera, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, depois da Bíblia, eu não posso ter nenhuma outra autoridade que seja maior que ela. A autoridade maior é o que está na Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Depois da Bíblia é outra coisa. Mas serve para estudo. Serve para conhecimento. Serve para a gente aprender um pouco mais. Serve para a gente acompanhar a história da igreja. Serve para a gente conhecer como foi a história da igreja. Mas a autoridade é a Bíblia. Agora veja que interessante, irmãos. E agora pega para nós. Quando é decretado como se deve tratar aqueles que não são judeus, aqueles que estão aceitando Jesus, mas que não são judeus, eles seguem, os apóstolos seguem justamente o que Jesus fazia.
é tirar o peso dos ombros, não é colocar peso nos ombros, é tirar o peso dos ombros. Ele fala, olha, para vocês, o que nós vamos falar é o seguinte, o que nós vamos pedir é o seguinte, não tem os ídolos, se afastem. Ah, como assim? Lembra aquelas festas? As festas dos ídolos, as festas do Deus tal, as festas do herói tal. E às vezes ídolo, irmãos, porque ídolo é tudo aquilo que nós colocamos como centro de algo para poder venerarmos. Isso é um ídolo. Aí, nesse sentido, pode ser um imperador. O imperador de Roma era tido como um deus romano. Ele não pode ser ídolo para mim. Ele não pode ser ídolo para os cristãos da época. E hoje, nos nossos dias, nós temos questão de santos. Né? Não pode ser ídolo. Não, veja bem, pastor, não é ídolo, não. É que nós só veneramos. Irmão, venerar e adorar está na mesma classificação, está na classificação de prestar um culto. A palavra culto quer dizer adoração. Então está na mesmo patamar. Né? A diferença é vocabulária, mas a diferença é mínima. Porque eu vou prestar culto. Culto é adoração. Eu vou me ajoelhar. A gente se ajoelha para reverenciar. Aí o que acontece? Tem que se afastar dos ídolos. A única coisa que nós pedimos a vocês é: se afastem das coisas sacrificadas aos ídolos. O que é isso, pastor Evaldo? Não tem as festinhas de São João? Não, festinha de São João. Aí tem lá aquelas comidas, aquelas bebidas. Não tem aquelas balinhas de corno de Damião? Arranca isso tudo. Tudo aquilo que é oferecido para alguém que não seja Deus. É simples assim. Foi oferecido para quem? Para Deus? Não, então se afasta. Mas foi oferecido para alguém? Foi, então se afasta. Não, pastor, você está entendendo? Tem um presidente aí que nós oferecemos isso em honra a ele. Então se afasta. É a mesma coisa do imperador romano, se afasta. Nem que seja de direita, nem que seja de esquerda, que seja de centro, do que for, se afasta, porque não pode ser ídolo. Não pode ser ídolo. E se o que estamos fazendo é para reverenciar esse ou aquela, não pode ser ídolo. Aí nós temos que nos afastar de tudo aquilo que é para ídolos. Aí nós temos que nos afastar de tudo aquilo. E aqui tem uma questão, eles citaram a carne sufocada, né? Do sangue da carne sufocada, eles citaram. Aí eles vão citar aqui, daria para a nossa época como sendo aquele tipo de alimento que a pessoa se alimenta do próprio sangue do animal ali no caso. Esse tipo de alimento. Eles pedem, naquela época, para que não consumam esse tipo de alimento. Mas aí nós temos que entender, irmãos. Na nossa época tem penicilina. Na nossa época tem antibiótico. Naquela época não tem isso, irmãos. Naquela época aquilo era proibido até pelo próprio Deus e por um motivo simples. Quando você pega o DNA do sangue e mistura com o seu, você bagunça o seu sistema. Você está consumindo um sangue que não é o seu e ele tem uma configuração que vai entrar no seu organismo e vai misturar com a tua e vai bagunçar o seu organismo. É simples assim. E naquele tempo ia ter doenças. Naquele tempo as pessoas iriam ficar doentes. Depois iriam querer culpar quem? Deus? Então ela se afasta do sangue da carne sufocada. Outra coisa que tem, quando fala fornicação, aquelas relações que são as relações imorais, que não são as relações naturais, normais, se afastem delas também. Aquele tipo de relacionamento que não é o normal, que não é o natural. Aquele tipo de relacionamento que não foi Deus que deixou. Se afasta dele também. Só essas três coisas é que nós pedimos.
Nós não vamos pedir vocês para se circuncidar, nós não vamos pedir vocês para guardar o sábado, nós não vamos pedir vocês para fazer isso, nem isso, nem aquilo que está escrito na lei de Deus. Apenas isso. Guardem isso. Na medida que vocês forem se santificando, forem se tornando servos, forem se tornando amigos do Senhor, aí Deus vai mostrando para vocês como vocês devem viver melhor. Mas sabe o que acontece nos nossos dias, irmãos? A gente coloca peso nas pessoas. Eu estou dizendo a gente, não estou querendo dizer a porta das ovelhas, estou querendo dizer a pastor Elisângela, pastor Devaldo, o diácono, os pastores, as coisas. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo a igreja como um todo. Ela foi acostumada a colocar peso nas pessoas. Mas porque, por sinceridade, ela recebeu de outros. Foi recebendo de seus mestres, de seus mentores, de seus pastores. E costumamos fazer isso. A gente costuma pegar a pessoa que vem ali assim, simplesmente falar com o pastor, com a pastora, para poder tirar aquilo que está pesando no seu coração, para falar: poxa, pastor, aconteceu algo assim, pastora, aconteceu algo assim. Aí a gente costuma falar: tá tudo bem, irmão, você só vai ficar 6 meses sem fazer nada na igreja, tá bom? A gente costuma fazer isso. É errado? Não é. É disciplina. Nós aprendemos isso dos outros pastores. E a gente vai colocando peso nas pessoas. E às vezes as pessoas vão se afastando das igrejas. Hoje o número de desigrejados que seguem Jesus do seu jeito, Deus do seu jeito, é quase o número de evangélicos do país. Mas por quê? Porque às vezes nós não sabemos tratar. E quando eu falo nós, eu não estou dizendo o pastor Devaldo, o pastor Elisângela, o diácono Urbano, eu estou dizendo a religião como um todo. Não sabe tratar, não tem sabido tratar os irmãos. Primeiro a pessoa vem para o Evangelho, nós sempre falamos: vem como está. Aí reflete aquilo que os apóstolos passaram: como você está? Você vai tirando aos poucos, você vai tirando as coisas. Na medida que você ir se tornando servo, Deus vai colocando no seu coração o que você precisa fazer. Porque na medida que você vai se tornando servo, você vai conhecendo melhor a palavra de Deus. Aí é conhecendo a palavra de Deus, é que você vai se adequando melhor à palavra de Deus. Porque uma vez que você conhece a palavra de Deus e entende o porquê que era feito assim, porquê que foi pedido que fosse feito assim, você traz isso à sua vida. Porque agora você entendeu: então foi por isso que Deus pediu isso para o povo de Israel, né? Olha, que interessante, esse negócio que Daniel fez, eu posso aplicar na minha vida. Ele fez um jejum de 21 dias, né? E não foi assim, de ficar sem comer nem beber 21 dias, não. Olha, é aquele propósito que ele fez, né? Diz que eles ficaram mais fortes, diz que eles ficaram mais velhos. Olha, tem coisas que estão aqui que a gente pode aplicar na nossa vida, não é? E a gente, quando vai entendendo o propósito do porquê que Deus pediu, do porquê que foi feito, fica muito melhor para digerir, fica muito melhor para trazer para a nossa vida. Mas uma vez que a pessoa chegou, a gente não pode empurrar isso nela para ela abaixo. Olha, amém, irmão, você é bom cometido, vem para cá, vou te passar as regras da igreja, tá? Não, irmão, não é passar a regra, não. Continue vindo, continue ouvindo as pregações, continue ouvindo os irmãos, as irmãs, deixa Deus ir tocando no seu coração. Uma vez que a pessoa vem, ela está tendo seu primeiro contato com a igreja, do jeito dela, aí eu pego a regra, o regimento interno e jogo na garganta dela abaixo. Ela fala: eu vou ficar nessa igreja não, será que tem alguma outra melhor para eu ficar? Ela vai ficar assim, irmãos. Aí depois acaba o quê? Desigrejado. As pessoas têm feito assim.
Na época de Jesus já se fazia assim. Jesus mesmo, num certo momento, ele andava com seus discípulos, e os discípulos começaram a colher espigas, e comer as espigas. E olha que era até sábado. Aí os judeus já apareceram, e já falaram, olha, eles não estão lavando a mão. Mas, meu Deus, eles estão andando da hora, estão com fome, eles viram as espiguinhas ali. Você acha que eles iam procurar onde tem um rio mais próximo aqui? Eles iam querer saber onde tem um poço mais próximo. O que estava mais próximo deles era a comida. Eles estavam com fome. Vamos procurar onde está o poço mais próximo para ele lavar a mão. Jesus criticou isso duramente. Ele falou, olha, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Porque vocês querem colocar peso nos homens. Porque lá na lei de Moisés, isso aí que você está pedindo não está lá. Mas aí vocês veem com as suas regrinhas de homens, mas que os homens queriam colocar. Aí fica tudo bonitinho por fora, mas tudo podre por dentro. Não é melhor limpar por dentro, aí todo o resto fica limpo? Deus falou isso antes. Então, desde a época de Jesus aqui já tem essa história de alguém querer chegar e falar assim, olha, tá tudo bom, né? Agora deixa eu te falar como que é a regra. Assim, do jeito que eles fizeram lá em Antioquia. Estava indo tudo bem, os crentes tudo louvando, adorando, recebendo o poder de Deus. Olha, tá legal, né? Deus já está com vocês. Agora deixa eu te mostrar como que é a regra. O que é a regra? Vocês estão entendendo, irmão? Não é eu, ser humano, que chega e mudo ninguém. Quem muda a pessoa é o Espírito Santo. Eu não posso chegar e eu não tenho autoridade para mudar a vida de ninguém. Nenhum pastor tem. Só quem muda a vida das pessoas é Deus, é o Espírito Santo. Quem muda a roupa é Deus. Quem muda o hábito é Deus. Quem liberta é Deus. Tudo é Deus. Aí eu vinha no ônibus. Aí entrou o irmão. Tá tudo meio sujo, né? A bermudinha, irmão. A bermudinha dele estava aqui, ó. Deixa eu ver. 5, 6, quase 7 dedos para cima do joelho. Bermudinha. Eu falei, não, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu falei, vai pedir agora. Aí ele já pensa isso, não sei porque, isso está na cabeça da gente. Falei, já vai pedir, vamos ver o que ele vai pedir. Irmãos, eu fiquei envergonhado. Aí, olha, eu não sei se vocês creem, mas eu tenho que crer. Eu vou falar para vocês isso, e começou a pregar. Do jeitinho dele, simples, do jeito dele, começou a pregar. Aí falou de Deus de uma forma tão maravilhosa que eu me senti comovido. Aliás, eu me senti com vergonha de mim mesmo. Porque ele, do jeito que ele estava pregando, desde o ônibus. E às vezes a gente não faz a mesma coisa. Aí no final ele falou assim, às vezes as pessoas julgam a gente pelo jeito que a gente está. Eu estou assim, irmãos, Deus sabe por quê. Talvez é porque eu não tive a oportunidade que vocês têm. Toma distraído. Devaldo, toma seu distraído. Fiquei assim. Sabe por quê, irmãos? Ele estava adorando Jesus do jeito dele. E ele falou da palavra de Deus de uma forma tão bela. E ele não falou nada daquilo que ele faz assim, coisa com coisa. Sabe nem o que ele está falando? Nada. Ele falou da palavra de Deus, parecia que era um pastor de igreja. Aí a gente olha, para e pensa, quantos que estavam ali dentro que não falaram assim, olha lá, está fora da regra, olha a pergunta que ele está usando. Está fora da regra, a camisa toda rasgada, olha, cabelo todo, olha o tamanho das unhas dele. Quantos que talvez não pensaram algo desse tipo? Mas porque a gente está acostumado com a regra.
E às vezes nós não queremos largar a regra. E às vezes nós fazemos as almas se perderem por causa da regra. Na porta das ovelhas não pode ser assim. Na porta das ovelhas não é assim. Eu, graças a Deus, estou cansado de ver, graças a Deus, a pastora Elisângela, na hora que ela vai fazer um chamado, né? Ela pergunta se tem alguém que queira aceitar Jesus. Aí ora, as pessoas aceitam Jesus. Aí ela vem e fala: ó, irmão, você está aceitando Jesus, não é a placa da porta das ovelhas, não. Aonde você quiser ficar, é o seu coração, Deus. Porque nós não estamos passando para a pessoa a regra, a religião, nós estamos passando para a pessoa o amor de Deus, Jesus. E quanto melhor Jesus entrar na minha vida e na vida das pessoas, é melhor. Quanto melhor o amor de Deus entrar na minha vida e na vida das pessoas, é melhor. E quem vai mudar, quem vai fazer, quem vai ensinar é o Espírito Santo. Tudo no seu tempo, na hora certa, com a pessoa certa. E no lugar certo também. Amém, irmãos? Eu deixo essa mensagem para que nós também, cada um de nós, sempre quando formos ter as nossas oportunidades de falar do amor de Deus, a gente sempre pense primeiramente nisso. É o amor de Deus, é Jesus. A regra, a placa, é depois. Agora, eu quero transmitir para essa pessoa é o amor de Deus. Quero transmitir para essa pessoa é Jesus. Não estou transmitindo para ela a regra pentecostal, a regra católica, a regra de qualquer religião que seja. Não estou transmitindo a regra adventista, não estou transmitindo a regra batista, estou transmitindo Jesus, o amor de Deus. O resto é o Espírito Santo que vai fazer. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Vamos nos colocar de pé. Na quarta-feira, a pastora Elisângela estará aqui novamente com os irmãos. Creio que ela ainda está na campanha Nenhum Mal Chegará à Minha Casa, na quarta-feira. A campanha do Salmo 91. Amém, irmãos? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus eterno, Deus todo-poderoso, nesta noite nós queremos te agradecer. Te agradecer, Senhor, porque primeiro o Senhor fizeste assim conosco. Te agradecer, Senhor, porque primeiro o Senhor nos resgatou assim. Eu quero te agradecer em especial, Senhor, por aquele pastor que quando eu estava decepcionado com o catolicismo, ele me recebeu na igreja dele do jeito que eu estava. Ele falou: você toca, irmão, toca aqui na minha igreja. Eu quero te agradecer, Senhor, porque ele me deu essa oportunidade. Eu quero te agradecer, Senhor, porque naqueles anos atrás, naquelas dezenas de anos atrás, se ele não tivesse tido esse apelo comigo, de repente eu não teria encontrado o Senhor da forma que eu encontrei. Eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu através da vida dele. Eu quero te agradecer, Senhor, por todos aqueles que tiveram oportunidades semelhantes. Eu quero te agradecer, Senhor, pela forma como o Senhor faz. Às vezes o Senhor usa até a perseguição para que a gente possa sair e falar do teu amor para alguém. Às vezes o Senhor usa até uma decepção para que a gente possa sair e falar do teu amor para alguém. Eu quero te agradecer pela forma maravilhosa que o Senhor tem de alcançar a todos, de um jeito que nós não entendemos, de um jeito que nós não planejaríamos dessa forma, mas o Senhor faz. Eu te agradeço por me libertar e por me salvar. Eu te agradeço por ter morrido no meu lugar. Eu te agradeço, Senhor, por ter salvo tantas e tantas almas. E como o Senhor disse lá no livro do Apocalipse, ainda falta um número de almas para serem salvas. Eu te agradeço por essas almas que o Senhor salvará. Eu te agradeço por essas almas que vão te aceitar.
Eu te agradeço, Senhor, por esses irmãos e essas irmãs que vão chegar aos teus pés no tempo deles, mas na hora certa tua. Eu te agradeço por tudo que tens feito e por tudo que mais fazes. Senhor, nesta hora quero te pedir que possa levar em paz e em segurança cada um dos teus filhos que aqui se encontram de volta para seus lares. Livra do mal, livra do perigo, livra dos acidentes, livra, Senhor, das enfermidades. Livra, Senhor, do homem maligno e sanguinário. Livra do inimigo de nossas almas. Senhor, eu te peço também por aqueles que estão ali na igreja de Serra, aqueles que estão na igreja da Bahia, Porta das Ovelhas, com o pastor Nilo. Eu te peço, Senhor, pelo irmão José Leandro, que se encontra lá no interior da Bahia, por todos aqueles, Senhor, que são também do nosso curral, também do nosso redil, que são ovelhas como nós, do mesmo pastor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando, livrando do mal, dando livramento e saúde a cada um deles. Abençoa essa semana para cada um, é o que te pedimos, em nome do teu Filho bem amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que o grande amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam e esperam a volta gloriosa do Senhor. Que todos digam: está encerrado em nome de Jesus.